Bom, batemos os 2K nesse canal novo. Muito obrigado. E muito obrigado aos membros. E a você que sempre comenta aqui. Isso me ajuda demais com o engajamento do canal. Dale! Depois de Shizuko descobrir que seu querido meio-irmão tem uns gostos meio duvidosos, como tomar chá com calcinha, agora ela pretende tentar pescar o Prota, dessa vez sem o lance da hipnose. E também confirmamos nossa teoria, que a Rinko, a amiga de infância apaixonada pelo Prota, também é uma maluca completamente doida. Então vemos Shizuko quando criança, andando com seus pais, quando de repente um vento levou seus sinos de cabelo. Ela corre atrás deles e acaba no meio da rua com o caminhão Samar. Seu pai pula na frente para salvá-la e por alguma razão que eu não entendi, sua mãe também acaba sendo pega pelo caminhão Samar. Eu acho que ela não queria que ela fosse sozinha para um isekai desconhecido. E assim, logo depois ela foi acolhida pelos pais do Prota. E a primeira coisa que ele fala é que aqueles sinos dela eram fofos, o que a deixa pistola, gritando que ele não é sua família, e simplesmente manda o cara ir para o isekai também. Por favor, não pule na frente de caminhões. Há uma grande chance de você não ir para um isekai. Na escola, todos tentavam se aproximar de Shizuko, mas ninguém conseguia. Na saída, o Prota fala para Shizuko para eles irem juntos para casa, mas ela fala para ele não agir como se fosse da família dela, porque eles não são família. Ele até tenta gritar que é o irmão da Shizuko Onichan, mas ela apenas manda um morre seco. O tempo vai se passando e algumas crianças começam a implicar com ela, porque também a menina é insuportável, mas o Prota sempre tentava se aproximar dela, mesmo que ela fosse ruim com ele. Um dia, alguns garotos roubam os sininhos de Shizuko, o que a deixa muito triste, mas ela fala que isso não importa, e que ela não precisava daqueles sinos. Os garotos jogam os sinos no rio, ao lado da ponte onde Lilian, a sequestradora de sementes, mora. O Prota consegue chegar e, gritando, pergunta o que eles estão fazendo. Ao chegar em casa, ele vai até o quarto dela, mas ela manda ele ir embora. Porém, ele acaba entrando e ela começa a gritar, dizendo que ele é um bosta e não seu irmão, é só um pedaço de lixo. O Prota insiste e diz que não era verdade, e que ele era o Onichan da Shizuko. Então ele se aproxima e coloca os sinos de volta no cabelo dela, dizendo que isso realmente fica muito bem nela, o que a faz lembrar de seu pai, que dizia a mesma coisa. Ela pergunta como ele conseguiu os seus sinos, e ele diz para ela não ficar fazendo ele repetir que ele é o Onichan da Shizuko. Ela então agradece, o chamando de Onichan. Avançando para o capítulo 12, a primavera está chegando, e o Prota tá pensando que muita coisa já aconteceu esse ano. Sua irmã se provou ser uma maluca pervertida, que queria hipnotizá-lo, e que era fã de suas obras duvidosas. Ele ainda teve que se passar por mulher para dar sua primeira sessão de autógrafos. A relação dele com Shizuko com certeza tinha mudado. De repente, ele se depara com Shizuko, o encarando. Ela então fala que se ele quiser pode segurar sua mão, o chamando de pervertido. Após um incidente na sessão de autógrafos de seu livro, aquele lance lá de beber chá com calcinha, Shizuko parece não querer mais tentar hipnotizá-lo. Ela está tentando o pescar de uma forma mais descarada e sem hipnose, e que ela sempre fica spawnando quando ele tá no banheiro. Ele pensa que, embora ele tenha se livrado do lance da hipnose e de possivelmente ser perfurado pela furadeira de bolso dela, essa situação ainda era muito embaraçosa. Nesse momento, Rinko aparece dando bom dia, falando que eles parecem bons amigos hoje. O Prota envergonhado dá bom dia, o que já deixa Shizuko em modo de possivelmente cometerei alguns crimes. Elas se encaram. Shizuko fala que nem percebeu a presença dela, a chamando de mulher simples. Em seguida, fala para Ichigawa que eles podem voltar a dar as mãos até chegarem à escola. E se virando novamente para Rinko, fala que ela está atrapalhando e manda ela dar o fora. O Prota fica chocado, falando para ela maneirar na língua. Com um sorriso, Rinko fala que a bruxa da Shizuko não parece estar usando nenhuma magia negra naquele dia. Ela diz que Shizuko não é muito inteligente e para ela não ficar muito animadinha. Shizuko então pega o Prota pelo braço, mandando ele calar a boca,
e não ouvir o que aquela mulher simplória está falando. Aquela bruxa ainda me paga. Depois de correrem um pouco, Shizuko apela para a moeda do Genjutsu. Vamos, olhe para a moeda, sinta a moeda, esqueça tudo que aquela mulher simplória falou. Ela sabe que a Rinko está chegando mais perto. Se Rinko falar pro Prota que ela está usando Genjutsu nele, é possível que ela tenha problemas. Então ela vai se certificar de colocar um fim rápido nessa relação deles. O Prota, por outro lado, pensa que se ele falar que esse papo de maluco de hipnose nunca funcionou, o relacionamento que eles têm agora certamente irá acabar. Você já tá hipnotizado, Nichan? Já esqueceu aquela mulher simplória? Sei não, acho que a furadeira era mais eficiente pro Genjutsu. O Prota acaba falando que sim, já esqueceu, o que a deixa mais tranquila. O Prota pensa que pode mentir apenas sobre a hipnose, e então a abraça, dizendo que está completamente hipnotizado, e que como o Nichan dela, irá para sempre permanecer ao seu lado. De repente aparece um random, gritando o que eles estão fazendo. O Prota fica surpreso ao perceber que aquele era o ace do time de atletismo, o cara super bonito que estava entre os melhores de seu ano. O Prota não entende por que alguém com uma super vida social está fazendo ali naquele lugar. Hayami grita, falando para Shizuko dizer alguma coisa, e que não tem como ela sair com um perdedor como aquele. O Prota pensa que isso é ruim. Ele parece conhecer a Shizuko, e por Hayami ser uma pessoa influente, os rumores sobre eles rapidamente vão se espalhar na escola. Ele tenta pensar em alguma coisa para explicar essa situação toda. Então ele pergunta do que Hayami estava falando, e diz que ele só estava tirando um inseto do cabelo da Shizuko. Mas a Shizuko já manda a braba, falando que ele é um figurante qualquer, e que vai dar apenas 3 segundos para ele meter o pé, do contrário, sangue terá que ser derramado. Hayami pergunta como ela pode, depois de rejeitar suas 43 confissões, como ela pode abraçar um random qualquer, sem graça e feio. Ele grita que pode estudar melhor, pode se exercitar melhor e ainda tem um rosto mais bonito. Ainda não é tarde demais, Shizuko. Venha para mim. A Shizuko já tá pistola com aquele saco de carne falante. Ela fala que ele parece não ter saído do primário, perguntando como ele pode saber das habilidades de seu irmão, sem nunca ter tido contato com ele, e fala que ele é um lixo miserável. Miserável. O Prota pensa que Shizuko realmente não tem piedade. Ela fala que o irmão dela nunca perderia. Se ele quisesse, poderia facilmente pegar o primeiro lugar no festival esportivo. O coitado do Hayami pergunta se isso era verdade. O Prota até tenta dizer que não, mas Shizuko fala que era isso mesmo. E para ele entender o seu lugar. Ela fala que seu irmão é uma pessoa discreta e esconde suas verdadeiras habilidades. O Random responde que agora ele pode ver isso e que isso é bom, e fala que nesse caso, quem vencer em primeiro lugar terá o direito de amar Shizuko. A única coisa que passa pela cabeça da Shizuko agora é que seu Onichan vai amá-la. Ela tá confiante demais nele. A menina já tá delirando, falando que não é nesse momento que ele lambe. E o Prota pergunta que diabo é isso que ela tá delirando agora. O Hayami pergunta se o Prota também estava de acordo. Ele até tenta pedir tempo, mas Shizuko já puxa sua moeda hipnótica, dizendo que ele fará isso. E chorando, tudo o que ele pode responder é para deixar isso com ele. Agora o nosso Prota está fazendo seu treino. E essa já é a 8ª vez que ele vomita depois de correr. Ele se lembra de Shizuko, dizendo que se ele acreditar em si mesmo, poderá chegar em primeiro. Então ele decide correr mais uma vez. Nesse momento, Rinko aparece chamando por ele, e ele acaba não aguentando e colocando tudo pra fora no primeiro bueiro que achou. Sim, de fato, uma bela manhã. Ela pergunta por que ele estava correndo tão cedo. Ele tenta disfarçar, dizendo que sempre diz que um homem com boas pernas é sempre popular. Mas ela diz que já sabe dos rumores, de que quem ganhar o primeiro lugar no festival esportivo e ainda tiver a maior nota nos testes, terá a Shizuko. Hayami está tentando salvar Shizuko das garras de seu Onichan depravado. Isso é o que todos na escola estavam falando. Ichigawa pensa que não tem escolha, isso é melhor do que descobrirem sobre o hipnotismo de Shizuko. Então ele grita que é tudo verdade, é que não pode dar Shizuko para qualquer um. Mas Rinko responde que Hayami é bonito, rápido, bom nos estudos, ele não parece um qualquer.
e que inclusive até ela ficou interessada nele quando entrou na escola. O Prota fica pensando que não imaginava que a Hayami era o tipo que a Rinko gostava. Mas fazer o que? É isso. Ela insiste perguntando o porquê ele não quer que a Hayami namore a Shizuko. E fala que na verdade também se confessou pro Hayami. Ela diz que o Hayami deve tê-la entendido mal, como uma garota simples demais, e que era fácil de conquistar. O Prota começa a sentir que o clima tá ficando estranho. Então ele diz para ela ter certeza de uma coisa: ele sempre estará ao seu lado, dizendo que ele era seu melhor amigo, então apoiaria seu amor, e que ele vai apoiá-la. E se houver algo que ele possa fazer, ela pode pedir. Gado demais! Então do nada, ela começa a chorar. Ele pergunta se ela tinha se machucado, mas ela responde que não é nada, e que era a chuva. Então ele se oferece para levá-la rapidamente para casa, para que não fique doente, e por alguma razão que eu não entendi, ele tem que levá-la nas costas. Gado demais. Então ele a leva para sua casa, só não deixa a Shizuko ficar sabendo, senão teremos mortes. Ela pergunta só para confirmar se a Shizuko não estava em casa, e o Prota diz que sim. Ela saiu mais cedo, pois tinha umas obrigações escolares. O Prota parece muito preocupado com ela, mas ela responde que só estava um pouco doente. Então ele fala que vai fazer um chá e pede que ela espere 1 minuto. A menina tá armando alguma. Enquanto isso, na escola, Shizuko, olhando para a chuva, percebe que não tinha trazido um guarda-chuva. Voltando para a casa do Prota, ele volta gritando, dizendo que trouxe um chá exatamente na temperatura de 54 graus. E simplesmente do nada, a menina pula em cima dele, com um sorriso deveras suspeito. E do nada, simplesmente do nada, ela mete um vamos acasalar, enquanto desequipa suas vestes. E a menina não quer perder tempo, ela tá desequipando logo todos os itens. O Prota, pra variar, tá no chão, suando e em pânico, com uma fêmea em cima dele, dropando seus equipamentos. Daí ela fala de colocar alguma coisa em algum lugar que eu realmente não entendi. E naquele momento, com a chuva caindo no telhado e com suas respirações ofegantes e cada vez mais perto um do outro, o Prota acaba se lembrando da bruxa da Shizuko. Então ele pede desculpas para a Rinko, dizendo que ele se importa com a Shizuko. Agora é a vez da Rinko ficar em choque, sem entender nada. Porém, logo, ela começa a desferir uma sequência de golpes nada carinhosos em seu rosto, enquanto gritava que ele era horrível, perguntando por que aquela mulher, e falando que ela sempre esteve ao lado dele. Chorando, ela pergunta por que ele não gosta dela. Ichigawa novamente pede desculpas, falando que a essa altura ele já não sabe mais de nada. Então o Rinko tasca-lhe a linguada no cabra, e logo depois diz que não pode acreditar que seu primeiro beijo tinha gosto de sangue. A menina espancou o cara. Ela fala que isso é tudo culpa dele, pois escolheu aquela tábua vagabunda ao invés dela. Eu acho que a essa altura não teremos final feliz, e sim morte e guerra civil. Equipando de volta seus itens, Rinko fala que se ao menos ele fosse menos estúpido e um pouco mais indeciso, e alguém que se apaixonaria apenas depois de uma sedução, ela poderia tê-lo amado com ainda mais ternura. E ao ir até a cama dele, ela pega um caderno perguntando o que é isso. Aquele parece ser o livro de hipnose de Shizuko. Ela fala que esteve procurando por isso há muito tempo e finalmente encontrou. Como a Shizuko conseguiu fazer ele obedecer suas ordens? Ela pensa que só existem 9 formas disso acontecer, e apenas 3 delas são realistas. A primeira era Shizuko ser honesta com Ichigawa e se tornar seu amante, fazendo assim ele obedecê-la como escravo. A segunda é ela se aproveitar de alguma fraqueza dele, fazendo-o de refém, assim o forçando a cumprir suas ordens. E a terceira opção era uma magia que afetasse sua mente. Tem uma quarta opção, que se chama furadeira na barriga. Observando o comportamento de Ichigawa, ela pode afirmar que a primeira e segunda opção estavam erradas. Ou seja, só resta a feitiçaria. E mesmo que Shizuko tivesse algum poder contra Ichigawa,
Não há como aquela Shizuko tímida ser tão obscena na frente dele. O prota tá calculando seus planos em sua mente. Ele sabe que todos os pontos apresentados por Rinko são verdades. Ele pensa que a única coisa que faria ele ser um refém seria a Shizuko ou qualquer coisa relacionada a ela, e que seus pais já sabem aonde ele guarda seus mangás proibidos. Rinko sabe que Shizuko o amava, já tem muito tempo, mas mesmo depois de todos esses anos, ela não teve coragem para ser honesta com ele, e continuou o xingando e o tratando mal. E em abril, repentinamente, a atitude de Shizuko mudou. Desde o dia do incidente da cafeteria, ela não teria feito aquilo mesmo se estivesse para morrer há alguns meses atrás. Ela achava que Shizuko nunca seria capaz de ser honesta com ele. Eles viveram sob o mesmo teto há anos, e mesmo assim, em vez de progredirem, ela continuou o xingando e piorando o relacionamento deles. Então Rinko não consegue entender como Shizuko foi capaz de beijá-lo daquela forma. Talvez o Ichigawa tenha ficado louco e ela consiga fazê-lo esquecer de qualquer coisa que tenha acontecido, mas ela não faria isso. Rinko tem observado com muito mais atenção o que ele faz e diz na escola no último mês, e percebeu que ele parece estar em dois estados diferentes. A primeira é quando tudo parece estar ocorrendo normal, como sempre foi. E a segunda é quando ele faz tudo o que a Shizuko diz, sem questionar. E parece que o comportamento dele sempre muda depois de ficar sozinho com a Shizuko. Então novamente chegamos na conclusão da feitiçaria, mas essa mágica não é tão perfeita quanto a Shizuko pensava. Na cafeteria, Ichigawa mostrou um bilhete dizendo que não queria agir assim. E mesmo em outros lugares, ele sempre agia como se estivesse tentando ser amigável com ela. Considerando todas essas coisas até agora, o resto é fácil de ver. E esse livro foi aonde tudo começou. Um dia Shizuko obteve um livro que permitiu controlar Ichigawa. Então lançou o feitiço nele, mas ela fracassou. Ela apenas assumiu que Ichigawa estava enfeitiçado, mas na verdade não estava. E a razão pela qual ele está levando isso adiante é porque ele está tentando manter intacto o relacionamento que tem com Shizuko. Tudo que resta agora é essa magia. Ela não deve ser muito difícil, e nem requisitar grandes preparativos. Rinko já tinha algumas ideias do que poderia ser, mas sua hipótese final era hipnose, ou algo parecido. O prota já entendeu que ela sabe de tudo, e não tem mais o que fazer quanto a isso. A única coisa que ela deixou escapar foi a furadeira de bolso da Shizuko, e provavelmente esse erro custará a vida dela no futuro. Contudo, mesmo que a hipnose não funcione, seria fácil para Ichigawa fingir que funciona. E se aquilo tudo for realmente verdade, tudo que resta para Rinko é aquele livro como evidência. Rinko conta que deu um jeito de fazer Shizuko ficar de plantão na escola hoje. Convencer os professores era muito fácil para ela, pois era uma aluna muito honrada. O prota pensa que deu ruim. Rinko calculou e posicionou todas as peças com antecedência, desde o dia em que Shizuko o beijou na cafeteria. Essa guerra já tinha sido perdida. Rinko conta que logo após Ichigawa sair para preparar o chá, ela foi até o quarto de Shizuko, e parece que a Shizuko estava tão confiante que não seria descoberta que deixou o livro na mesa. É o L contra o Kira. A Rinko é o L e a Shizuko é o Kira. O prota pensa que, olhando para trás, aquela conversa de hoje cedo com Rinko parecia muito estranha. Se ela realmente tivesse ouvido os rumores, bastaria ter visto sua camisa suada e teria ficado claro que ele estava treinando para o festival esportivo. Mas ela não fez isso. Então provavelmente o que ela estava querendo ver agora é como ele reagiria a tudo isso. Rinko fala que se ela não encontrasse nenhuma evidência, ela teria jogado no ar a hipótese e deixado a reação dele decidir se ela estava certa ou errada. Mas agora ela tem duas evidências e diz que iria acabar com tudo isso amanhã e revelar para Shizuko que ele não está hipnotizado, mas apenas fingindo que está. Assim será o fim do relacionamento deles. O prota se dá conta que se isso continuar assim, realmente vai ser o fim do relacionamento com a Shizuko. E Shizuko fechará o seu coração devido à culpa, e ainda o desprezá-lo por mentir para ela, e também vai desprezar a si mesmo pela vergonha. O prota então se joga no chão, pedindo por favor a Rinko para ela nunca contar para Shizuko que ele está fingindo estar hipnotizado. Mas ela responde que quanto mais desesperado ele está, mais leve ela parece ficar.
e isso a faz querer terminar aquele relacionamento ainda mais. Ela pergunta se ele entende por que a hipnose de Shizuko não tinha funcionado nele. Ele fala que isso não importa agora, mas ela grita que isso era justamente o que importava. Ichigawa responde que também não sabe ao certo. Provavelmente Shizuko cometeu algum erro e não funcionou. Rinko grita que não é isso, não é nada disso. Ela fala que Shizuko tentou usar algo tão absurdo como hipnose nele. Demonstra que ela estava muito confiante que funcionaria, e por isso ela deve ter testado antes em outra pessoa e feito preparativos cuidadosos. Afinal, se ela falhasse, o relacionamento com Akun acabaria. Rinko diz que não suporta mais ver ele tentar ser legal com a Shizuko e que daria um fim nisso, não importa o que aconteça. Ichigawa se irrita, dizendo para ela não falar coisas tão miseráveis como essas, e que ela também deve ter notado a mudança de Shizuko. Shizuko, que fechou seu coração há tanto tempo, agora estava finalmente tentando mudar. Mesmo que a hipnose seja um método meio estranho, ele não se importa de continuar enganando Shizuko, contanto que ela possa rir do fundo de seu coração. Rinko responde que é ele que diz coisas miseráveis, e quando ele pergunta por que ela estava chorando, ela diz que é porque realmente gosta muito dele. E eles ficam lá, um tempão, parados ouvindo a chuva e refletindo. Depois ela diz para ele se certificar de olhar para ela também. Ela fala que sente muito por ter sido horrível com ele, mas que já não pode mais ficar parada assistindo isso, e fala que colocará um fim nisso, mesmo que ele não goste. E se ele realmente não gosta dessa opção, ele pode pará-la usando a mesma mentira, e sai se desculpando por ser uma mulher astuta. Depois de um tempo refletindo, Akun não consegue parar de pensar no que Rinko disse sobre usar mentiras para impedi-la. As palavras de Rinko e o fato dela ter deixado o livro com ele, a mesma mentira. Provavelmente isso significa que Rinko queria que ele a hipnotizasse. Então, ao ir até Rinko, ele a acorda. Ele pergunta se ela tinha isso calculado, e ela responde que é claro, ela já tinha isso em mente desde o início. Ichigawa novamente se desculpa, mas ela diz que está tudo bem, mas para ele se lembrar disso, ele é um homem mau, que a hipnotizou para satisfazer seus próprios desejos egoístas, e é por isso que ele vai passar o resto de sua vida sofrendo com essa culpa. Ele responde que entende, e que do fundo de seu coração desejava que Shizuko pudesse sorrir, e com isso ele diz que agora vai hipnotizá-la. Então ele começa dizendo que o corpo dela está ficando fraco, e que aos poucos está ficando à mercê dele, e fala que agora ela deve viver sua vida por ele. Eu não entendi, não era só para fazer ela esquecê-lo? E quando ele termina, com um sorriso meio danadinho, ela responde que entendeu, e que vai viver pelo Ichigawa a partir de agora. Deixa o like e comenta alguma coisa aí para ajudar o engajamento. Essa obra tem muito diálogo e explicação, e é difícil entender o que esses malucos estão falando. Pensa, o cara já é totalmente pirado, e ainda fala em outra língua, aí é foda. Eu ia fazer mais uns 40 minutos de vídeo, mas não tanquei. Enfim, ainda tem mais uns 4 capítulos que dá mais uns 20 minutos. E a obra finaliza. Se bastante gente pedir, eu trago o resto para fechar.